Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com todos de um modo muito especial. Juntos mais uma vez para meditarmos acerca da palavra de Deus. E hoje eu vou trazer um assunto especial, muito carinhoso com vocês, e eu quero que nós tratemos deste assunto com leveza, com a responsabilidade que é necessário, mas que todos nós possamos crescer juntos e observar melhor a vida, como nós podemos desfrutar mais da brevidade da vida. Você gosta de brevidade? Brevidade é um doce. Brevidade também é feito como bolo, um bolo feito com amido de milho, maisena, como é mais conhecido, mas a verdade é que ele é um doce que tem esse nome, ou um biscoito, ou um bolo que tem esse nome, pela sua capacidade de ser breve. Quando se coloca brevidade na boca ao contato com a saliva, ele derrete de uma maneira muito fácil. E por isso também o nome. Não só por isso, mas por isso também. A questão da brevidade é porque passa rápido, é porque, de fato, ele tem um sabor muito bom, é muito agradável ao paladar, mas acaba muito rápido. E aí nós vamos tentando substituir ou manter aquele sabor, comendo mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, e aí a brevidade vai se alongando um pouquinho no seu tempo, mas também não vai durar para sempre, porque seja o bolo, seja o biscoito, seja como quer que tenha sido feito, em algum momento ele vai acabar e vai acabar breve. Quando nós falamos a respeito de brevidade da vida, nós também temos esse conceito. Aquilo que nos é agradável, aquilo que nos favorece, aquilo que nós compartilhamos da vida com felicidade. Vocês já perceberam como passa rápido? Passa de fato muito rápido todos os aspectos da nossa vida. E como nós podemos desfrutar da vida da melhor maneira possível, aproveitando cada momento, cada espaço. Eu costumo dizer que nós devemos tomar cuidado, principalmente com as questões únicas de nossa vida, algumas oportunidades únicas, alguns eventos únicos, como, por exemplo, se você é convidado para um casamento, vá ao casamento. A pessoa que te convidou, ela te convidou porque, de alguma maneira, ela quer receber a bênção da sua presença, ela tem você de uma maneira carinhosa no seu coração, então quer que você compartilhe daquele momento de felicidade que será único na vida dela. Mesmo que algumas pessoas se casaram novamente, mas aquele momento com aquela pessoa, daquele casamento, nunca mais vai se repetir. Então, o que é único na nossa vida, ele deve ter um valor primordial. Nós devemos empenhar mais tempo, mais qualidade de vida para desfrutarmos daquele momento de um modo bastante especial, porque ele vai ser único. Assim também como muitas pessoas que são únicas em nossas vidas. Claro que cada pessoa é única na sua individualidade, mas tem pessoas que se tornam mais chegadas, que parte do nosso ciclo emocional, faz parte da nossa vida, faz parte de tudo aquilo que nós construímos ou construímos juntos, no caso o cônjuge, ou construímos, né, pela decorrência do casamento, a decisão do casal de ter filhos, né, mas a verdade é que, apesar de pessoas próximas, íntimas, estas pessoas que nós guardamos de um modo muito especial no coração, apesar dessas pessoas compartilharem a vida conosco, são pessoas únicas, especiais e que nos trazem um aconchego muito importante na nossa mente e no nosso coração. Então, como nós podemos observar esta questão da brevidade da vida e como desfrutar da melhor maneira possível? Dedicando tempo de qualidade, dedicando a presença,
dedicando as nossas emoções, o nosso carinho, o nosso abraço, uma boa palavra, o reconhecimento com gratidão do que aquela pessoa significa e oferece para você a cada dia da sua vida. Então, é importante que nós tenhamos momentos de gratidão, momentos de alegria, momentos de celebração. Por isso que as festas são tão importantes dentro da família. As festas, as celebrações de aniversário, de casamento, como eu já disse, o batismo para a denominação que você faz parte, também a expressão de todo um contexto familiar, dos aniversários comemorados juntos, as datas especiais como Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, Ano Novo. Nós temos muitas datas festivas e ao comemorarmos, ao celebrarmos, ao estarmos juntos, nós temos que desfrutar deste momento, destes momentos que vão ser guardados na nossa memória, com alegria, com prazer, com satisfação, com gratidão, para que no futuro a brevidade da vida nos traga uma boa saudade. Saudade é uma expressão difícil de ser compreendida, difícil de ser expressa, difícil de ser declarada. Quando a gente tenta explicar o que é saudade, sempre a gente vai ter uma deficiência na fala, porque é um sentimento tão íntimo, tão importante, que nós vamos ter dificuldade na expressão de explicação do que significa de fato saudade. Mas quando nós sentimos saudade, sentimos porque tivemos uma boa vivência, um bom relacionamento com a pessoa que foi importante e continua sendo importante em nossa vida, mesmo que ela não seja presente. A palavra de Deus, a Bíblia, nos diz em Gênesis, né, a respeito do mandamento em que o apóstolo Paulo depois vai se referir a ele, que é o mandamento com promessa, o primeiro mandamento com promessa, e ele fala: honra teu pai e tua mãe, para que os seus dias sejam prolongados na terra. Então, o mandamento com promessa, né, a honra ao pai e à mãe, que é o mandamento com promessa. Nós temos uma significância disso na instituição da família em Gênesis. O mandamento em si está em Êxodo, capítulo 20, ali entre os 10 mandamentos, nós temos o primeiro mandamento com promessa: honra o teu pai e tua mãe, para que sejam prolongados os seus dias sobre a terra. A questão é que nós também devemos observar que a honra é devida a quem de fato tem honra. Nós devemos ser gratos por aquilo que recebemos, por aquilo que recebemos de quem nos ama e de quem compartilha a vida conosco, de quem nos ajuda, quem contribuiu para que sejamos o que somos hoje de fato. Então, nós temos que ter estas percepções. Mas ao longo da vida, nós vamos percebendo algo bastante interessante, que esta bênção da promessa, deste mandamento, ele vai trazendo ao longo da vida um certo peso de algo que nós temos que ter maturidade e aprender a administrar isto na nossa vida. E é por isso que nós temos que fazer de tudo para manter uma boa memória, para termos uma saudade saudável e desta maneira podemos olhar para o passado com gratidão, com alegria, com harmonia, por tudo que foi vivido. E, infelizmente, ao longo do tempo, a saudade vai se aproximando. Por quê? Porque na nossa longevidade, nós vamos nos distanciando e até definitivamente, devido à morte, nós vamos nos distanciando daquelas pessoas que nós amamos, daquelas pessoas que fazem parte da nossa vida. Mas quando nós fazemos isso dentro de uma expressão de integridade, uma expressão de amor, uma expressão de companheirismo, uma expressão de bênção, de doação,
quando nós vivemos bem, proporcionamos o bem para o outro e conseguimos extrair o melhor dessa vida para que vivamos segundo a vontade de Deus, então nós descansamos com alegria e aqueles que partem descansam nessa alegria do Senhor e nós que ficamos, apesar da saudade, da tristeza pela separação, nós temos a boa saudade, que é a manutenção da nossa esperança, da nossa alegria e da certeza da restauração da vida pela ressurreição em Cristo Jesus. Estou falando isso para vocês, para que nós tenhamos, como eu já disse, um momento de reflexão especial, um momento de reflexão diferenciada no dia de hoje, para que você pare um minuto para pensar nas pessoas que você ama, nas pessoas que te amam e nas pessoas que você precisa visitar, mandar uma mensagem, dar um telefonema, porque assim você se aproxima de alguma forma, como diz a música ali do Trem Bala, que é uma música que eu gosto bastante, né? Segure o seu filho no colo, sorrie e abrace os seus pais enquanto estão aqui. E é claro que isso se estende a todas as pessoas que nós amamos. Sorria e abrace enquanto todos estão aqui. Nós precisamos ter isso. Hoje pela manhã eu recebi um WhatsApp, um texto de WhatsApp de um grande amigo que está numa luta muito grande, pessoal, com relação ao câncer, e ele já vem nessa luta há 7 anos, e nós temos acompanhado a sua vida, a sua integridade, o seu relacionamento com Deus, a estrutura da sua família e as bênçãos que Deus tem concedido a ele e, através dele, a todos aqueles que o conhecem. É um amigo muito querido, um amigo que eu tenho o privilégio de fazer parte do corpo ministerial, trabalhando juntamente com ele, sendo ambos, ele e eu, cooperadores do Evangelho juntos. Ele também é pastor, ministro do Evangelho, e tem batalhado com essa dificuldade. Então, hoje pela manhã, ele me escreveu desta maneira: Olá, sinceramente espero que você esteja bem, como também todos os seus queridos. É um misto de alegria e pesar que lhe escrevo essas linhas. Alegria porque, o que tudo indica, a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Explico. Porque os crentes em Roma seriam os primeiros a serem perseguidos e mortos por amor a Cristo e em obediência à sua palavra. Portanto, para esses seria como um abrir e fechar de olhos, tendo em vista o sono da morte ser imperceptível até a ressurreição dos salvos. E é aí onde penso me encaixar pela graça de Deus. Todavia, não posso deixar de expressar o meu pesar por estar sucumbindo à enfermidade. Foram 7 anos de lutas e agora a minha vida está chegando ao fim. Justo quando acabo de conhecer a minha netinha, às vésperas de um casamento da Caroline. Mas nada se compara à certeza da salvação. E é assim que terminei os meus dias, feliz e agradecido a Deus por todas as maravilhas que fez em minha vida. Por minha esposa maravilhosa, que cumpriu apaixonadamente o seu voto de estar ao meu lado na saúde ou na enfermidade. Por sentir o amor de minhas filhas, genro, por minha netinha, por ainda que ainda não sabe quem eu sou, mas em breve saberá por meu ministério. Que, embora não poderei completar, foi a grande paixão da minha vida. Ainda conto com a sua oração, porque para Deus tudo é possível.
A doença atingiu um ponto muito crítico e os médicos só podem cuidar paliativamente de mim. Então, espero não sofrer muito e poder testemunhar ainda do grande amor de Deus. Para quem ainda entrar na minha esfera e na minha influência. Que Deus te abençoe grandemente. Jamais pense que sua oração por mim não fez efeito. Fez sim, tanto que vivi 7 anos para surpresa de todos os profissionais de saúde que me trataram. Só tenho gratidão em meu coração e jamais vou permitir que o câncer tire isso de mim. Só tenho gratidão em meu coração e jamais vou permitir que o câncer tire isso de mim. Como é bom nós termos esta convicção da presença de Deus, dos cuidados de Deus, da direção do Espírito Santo, e esta maneira que ele termina o seu texto, falando que ele jamais vai deixar que a doença, que o câncer, tire dele a fé, a integridade, a felicidade de encontrar com Cristo, saber que ele vai participar da ressurreição para a vida eterna e, apesar de ele estar entristecido por deixar a sua família, por não poder ter a oportunidade de ver a sua netinha crescer, ele tem absoluta certeza e convicção da sua salvação e é grato pela família que tem cuidado dele, amparado, caminhado com ele todos os dias. E nós, como amigos, só podemos agradecer pela vida dele, por tudo que ele significa, representando nesta batalha a fé, a esperança, o amor e a gratidão a Deus por tudo que Deus tem sustentado e feito na vida dele. Como é bom nós concluirmos a nossa carreira, como diz o apóstolo Paulo, combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Combati um bom combate. De fato, assim como o apóstolo Paulo, ele tem combatido um bom combate. Ele pode guardar a carreira, completar a carreira, porque ele tem guardado a fé e o amor de Cristo até o fim. E quando nós recebemos essas mensagens, nós devemos parar um pouquinho e pensar a respeito da nossa brevidade de vida. Como a vida passa rápido, e se nós não tomarmos cuidado, nós vamos deixando a vida escorrer por entre os nossos dedos, não alcançamos aquilo que gostaríamos de ter alcançado, e quando chegamos no momento em que se aproxima o nosso descanso eterno, né, o nosso descanso da morte até a ressurreição em Jesus Cristo, então quando nós chegamos neste ponto, se nós desenvolvemos uma boa vida, uma vida de qualidade, uma vida de amor, de respeito, de integridade, e entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, recebendo como único Senhor e Salvador de nossas vidas, nos submetemos à sua palavra, à Bíblia, como única regra de fé e prática, fomos guiados pelo Espírito Santo, tivemos o privilégio de ter os frutos do Espírito durante a nossa vida cristã e ter a certeza da nossa salvação em Cristo Jesus, então a nossa carreira foi muito bem completada, foi muito bem feita, foi muito bem apresentada a Deus. E foi isso que este meu amigo fez. E eu sou grato a Deus por conhecê-lo, pelo privilégio de sermos amigos, e sei que Deus tem cuidado dele e da família de um modo muito especial. Mas como pensar nessas questões de brevidade da vida? Como você tem se relacionado com as pessoas que você realmente ama? E algumas vezes, por algum motivo, essa pessoa pode até ter trazido um sentimento de mágoa, em algum momento uma palavra mais áspera, em algum momento algo que realmente te ofendeu, e você, por esta ofensa, se distanciou. Eu sempre falo que nós devemos tomar cuidado,
Porque o inimigo de Deus, Satanás, ele quer roubar de nós principalmente tempo, porque tempo é algo que nós não conseguimos recuperar. Você pode se reconciliar com alguém, mas o tempo que você ficou afastado dela, você perdeu. Você nunca mais vai ter de volta. Então, o inimigo de Deus roubando esse tempo, pouco a pouco, ele vai roubando horas, dias, semanas, meses de afastamento, de reconciliação, de amor, e assim as pessoas vão se tornando cada vez mais distantes umas das outras. Não é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que nós desfrutemos com alegria, com harmonia, com felicidade de todas as pessoas que compartilham a vida conosco. A palavra de Deus nos diz que naquilo que depender de nós, nós devemos ter paz com todos. Naquilo que depender de você, tenha paz com todos. Naquilo que depender de você, busque o amor, busque a alegria, busque a harmonia. Naquilo que depender de você, viva a felicidade e a expressão plena do amor de Deus em Cristo Jesus. Permita que o Espírito Santo continue guiando a sua vida para que você não perca nada, nenhuma bênção do que Deus tem proporcionado para você, tem reservado para você, para a sua família, para todas aquelas pessoas que você ama. Não deixe que as adversidades, sejam quais forem, sejam as dificuldades relacionais, sejam as dificuldades financeiras, sejam as dificuldades com as limitações físicas e de saúde, sejam quais forem os problemas que você está enfrentando, não permita que isto te afaste das pessoas que você ama, daquelas pessoas que você admira, daquelas pessoas que Deus colocou diante da sua vida para que você se sinta amado, se sinta abraçado, se sinta cuidado pelo poder de Deus. Um texto bíblico que eu gosto bastante é o texto de Lucas, o capítulo 10, versículo de 38 em diante. Lucas, capítulo 10, versículo 38 em diante. Aqui eu estou lendo na versão A Mensagem. E o texto diz assim: Jesus prosseguiu viagem e entrou numa cidade. Uma mulher chamada Marta o recebeu em casa. Deixando-o bem à vontade, era irmã de Maria, que se assentou aos pés do mestre e viu atenta a tudo o que ele dizia. Enquanto Marta estava ocupada com os afazeres na cozinha. Algum tempo depois, ela interrompeu e disse: Mestre, o senhor não se incomoda em saber que a minha irmã Maria deixou todo o trabalho da cozinha para mim? Mande-a me ajudar. Ele respondeu: Minha querida Marta, você está fazendo tempestade num copo d'água. Está se preocupando à toa. Só uma coisa importa. E Maria escolheu a melhor parte. É o prato principal. E isto não será tirado dela. Maria escolheu a melhor parte, o prato principal. E isto não será tirado dela. O que Maria escolheu? Maria se colocou aos pés de Jesus e ficou ali ouvindo os seus ensinos, as suas explicações sobre a vida, sobre a morte, sobre a ressurreição, sobre a brevidade da vida. Maria ficou ouvindo sobre a presença do Espírito Santo, os cuidados de Deus, a missão de Jesus. Mas o que Jesus está falando aqui que ela escolheu o prato principal, que isto não seria tirado dela? Por quê? Aquele momento em que Jesus estava ali, de fato, era só um momento. Jesus não ficaria ali para sempre. Jesus iria ser tirado dela pela ação do tempo. Logo, Jesus ia embora. Né? Também, né, as questões dos afazeres de casa, quem cuida de casa sabe muito bem que serviço de casa não acaba. Ele tem o tempo todo, em todos os momentos.
O que Jesus está falando é que Maria escolheu ouvir a Jesus e receber os seus ensinos, crescer em conhecimento e em sabedoria. E quando nós fazemos isso, isto nunca vai nos ser tirado em hipótese alguma. O que você aprendeu de Jesus, o que Deus colocou no seu coração pelo Espírito Santo, o que você absorveu da palavra de Deus, a Bíblia, como regra de fé e prática, isto ninguém pode tirar do seu coração. E se você aprendeu direitinho, se você colocar em prática da maneira correta, se você interpretar a Bíblia, a palavra de Deus, da maneira que deve ser interpretada, então você vai viver bem, vai viver com harmonia, você vai ter paz apesar das adversidades deste mundo, porque paz não é ausência de conflito, paz é confiança de que qualquer conflito possa ser resolvido pelo poder e ação de Deus, pela presença do Espírito Santo e pela intercessão e mediação de Jesus Cristo no santuário celestial. Deus está cuidando de você, de todos nós, de todas as formas possíveis. Ele está cuidando de cada um de nós. Então, permita que este cuidado de Deus se mantenha firme, se mantenha íntegro, mantenha você em conexão com Ele, que você possa sempre estar ligado a Deus pelo Espírito Santo e, desta maneira, manter-se sensível à voz de Deus. Manter-se a voz do Espírito Santo sensível na sua mente e no seu coração. Porque desta maneira, tudo aquilo que Deus colocar no seu coração e na sua mente jamais será tirado. Adversidades vêm, problema nós temos, mas nós não somos abalados pelas más notícias. O Salmo 112 fala a respeito disso. Aquele que conhece a Deus, guarda os seus mandamentos e coloca a sua palavra em prática, não teme a más notícias, porque o seu coração sabe que ele pode confiar em Deus. Então, o Salmo 112 é muito rico quando ele traz essa perspectiva de Deus, de que, de fato, nós podemos seguir por esse caminho de confiança, de integridade, a ponto de ouvir de Deus o testemunho que ele deu a Jó. É isso que eu quero que Deus fale a respeito de mim, e tenho certeza que Deus está falando deste meu amigo que me escreveu o texto hoje pela manhã. Deus, a respeito de Jó, ele fala assim: houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. E é desta maneira que Deus quer falar de você, de mim, e tenho certeza que ele está falando deste meu amigo. Um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Que ele e sua esposa fazem um excelente ministério, ensinaram as suas filhas no caminho do bem, tem famílias bem estruturadas, né? A família dele, a família que as filhas formaram e a família de todos aqueles que Deus deu o privilégio dele cuidar e que aceitaram o seu pastoreio, que aceitaram os seus cuidados. Porque o pastor não é pastor por imposição. O pastor, para ele ser um pastor de fato, ele tem que ser recebido no coração da ovelha. Nós somos pastores pelo título e pela denominação que nós participamos, nós temos a autoridade do título pastoral. Mas isso não quer dizer que nós somos pastores de todas as pessoas, porque para ser pastor, nós precisamos da aceitação da ovelha, para que ela possa aceitar as orientações, o conselho, os cuidados, assim como nos ensina o pastoreio de Jesus Cristo. Jesus fala: eu sou o bom pastor. Mas daí João nos lembra, ele veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, o que acontece? Jesus é o bom pastor? Sim, ele é o pastor perfeito, íntegro, digno. Jesus é o bom pastor. Ele é o pastor de todos?
Não, ele é o pastor daqueles que o recebem no coração. Da mesma forma, o ministério pastoral, ao qual nós fomos chamados a participar pelo próprio Jesus Cristo, então, desta forma, dentro deste ministério, nós somos pastores daqueles que nos recebem na sua mente, no seu coração, no seu lar, como pastor, para receber aconselhamento, cuidado, um abraço, para que recebam de fato o pastor na sua vida. E assim nós podemos ser de fato pastores. E este meu amigo fez um excelente ministério e tenho certeza que ele mudou a vida de centenas de pessoas, poderia dizer milhares de pessoas que foram transformadas pela sua integridade, pelo seu testemunho, pela sua maneira de ser. Então, nós só temos que agradecer a Deus. E é isto que Jesus está explicando para Marta aqui nesse texto a respeito de Maria. Marta convidou Jesus para ir para a casa dela. Quando chegou lá, ao invés dela ser uma boa anfitriã e sentar para ficar com Jesus, eu tenho certeza que Jesus não se importaria de ficar ali, os três conversando, Jesus explicando o que ele já estava explicando para Maria, para que Marta também ouvisse, e depois que todo o ensino, todo o aprendizado fosse passado, Jesus iria para a cozinha junto com Marta e com Maria, e cada um faria uma tarefa, poderiam tomar um lanche, todo mundo estaria rindo, estaria brincando, estaria num clima muito agradável, porque estava participando de um momento muito especial que não se repetiria. Aquele momento não teria outra oportunidade de acontecer, como realmente não teve outra oportunidade de acontecer. Então, Marta, ela deveria pensar assim como nós hoje, por isso que eu falo, desfrute com sabedoria daquelas questões que são únicas na sua vida, daqueles momentos que são únicos na sua vida. Desfrute com sabedoria, com amor, com integridade, com respeito, porque é desta maneira que você consegue extrair o melhor de todas as bênçãos que Deus tem colocado na sua vida. E também, nessa expressão da bênção, nós costumamos dizer que você não precisa correr atrás de bênção. Aquele que mantém sua integridade, respeito, se submete à autoridade de Deus, é a bênção que corre atrás dele. Não é ele que corre atrás da bênção. Nós temos isso em Deuteronômio capítulo 28, onde o texto fala que se atentamente ouvirmos a voz do Senhor, nosso Deus, tendo cuidado de fazer tudo o que ele mandar a cada dia, ele nos abençoará com todas as sortes de bênção, e as bênçãos nos seguirão e nos alcançarão. É isso que fala o texto de Deuteronômio, capítulo 28. As bênçãos de Deus, elas nos acompanharão e nos alcançarão. Então, não fique correndo atrás de bênção, faça o que é certo, o que é íntegro, o que é digno, o que é justo, e deixe a bênção correr atrás de você, porque é isto que Deus tem como propósito para você. O que Jesus ensinou a Maria e o que ela ouviu, Marta não teve a oportunidade de ouvir porque estava preocupada com outros afazeres. Sabe que hoje acontece a mesma coisa, infelizmente, em vários aspectos. Às vezes, durante esta reflexão que eu estou trazendo, durante essa mensagem, você colocou a mensagem para rodar, para seguir, mas está no celular, olhando outros sites, lendo outras páginas, ou está com a televisão ligada, ou está conversando com mais alguém, ou pode até no meio desta reflexão, algo te chamou a atenção e você começa a comentar aquilo com uma outra pessoa. O que acontece? Se você fizer qualquer uma dessas ações, você está perdendo a continuidade do raciocínio.
Você está perdendo aquilo que Deus quer te ensinar ainda mais. Você está perdendo trechos dos ensinos que são primordiais para o seu crescimento. Então, quando nós dedicamos tempo para estar num lugar, estar no momento de crescimento, de aprendizado, nós devemos estar de verdade. E esse tem sido um desafio para o ser humano em nossos dias. O ser humano está com dificuldade de concentração. O chamado TDAH, né, o déficit de atenção, esta dificuldade que as pessoas estão hoje de se concentrarem, de se manterem firmes num propósito de um momento em que ela vai desfrutar com qualidade até o final. As pessoas estão com dificuldades de ver um vídeo mais longo, de ouvir uma música mais longa, de ler um livro, né? As pessoas não conseguem se manter numa atividade que seja contínua do começo ao fim naquilo que ela se propõe. Muitas vezes a pessoa até senta para ler um livro e fala, eu vou ler 3 capítulos desse livro, mas a cada página que ela termina de ler e vira, ela vai olhar no celular se ficou alguma mensagem, ela vai conversar com alguém, ela vai responder alguma mensagem que chegou no WhatsApp, ela dispersa. Depois que ela faz, gastou meia hora, 40 minutos, ela volta para o livro, lê mais uma página, e daí aquilo já se tornou cansativo para ela deixa para lá e fala, não, pode deixar que eu vou ler em outro momento. Então, o que nós temos que fazer? Ter um esforço de concentração para fazer o que realmente nós nos propomos, para estar no lugar em que nós nos propomos, para compartilhar a vida com quem realmente nós amamos naquele instante, naquele momento. Quando você for participar de um culto, quando você for participar de um momento religioso, participe daquele momento. Não é momento para você olhar no celular, não é momento para você tirar foto, não é momento para isso, porque tudo o que distrai rouba de você informações preciosas da parte de Deus. Então, observe com bastante cuidado, observe com bastante atenção aquilo que Deus tem proporcionado para a sua vida. Marta aqui estava distraída com as tarefas de casa. Maria parou, se colocou aos pés de Jesus e estava atenta a tudo o que ele ensinava. O que Maria recebeu de Jesus, ninguém nunca conseguiu tirar dela. Agora, Marta, que como fala Jesus aqui na leitura do texto, a Bíblia, a mensagem é uma Bíblia de uma linguagem bastante devocional. Então, Jesus ele fala: Marta, você está fazendo uma tempestade num copo d'água. Ou seja, você não é para ficar magoada, ressentida, porque Maria está me ouvindo. Venha você também, sente-se aqui, ouça também. Dedique um tempo, vamos ter um tempo aqui juntos enquanto eu estou aqui, porque daqui a pouco eu vou levantar e vou embora. E se é o problema, a cozinha, se você quer fazer alguma coisa para a gente tomar um lanche, vamos conversar primeiro, depois vamos os 3 para a cozinha, a gente arruma o que tem para arrumar, faz o lanche junto, come, continua conversando em todo momento, vamos desfrutar deste momento com qualidade. Vamos estar presente na mente e no coração do outro. Não vamos deixar que as artimanhas do inimigo roubem de nós momentos e aprendizados importantes e essenciais para a nossa vida. Não permita que as circunstâncias e adversidades da vida te tragam tristezas que distanciem você de Deus, que distancie você da pessoa que você ama, que distancie você de todas aquelas pessoas que amam você e querem o melhor para a sua vida. Jesus, ele fala com Marta, né? E o texto não continua falando o que aconteceu dali para frente, mas acredito que Marta tenha entendido o recado e tenha deixado
dali para frente, deixado o que ela estava fazendo na cozinha e se sentado também ali para ouvir os ensinos de Jesus. Porque nós somos passíveis de erros. Temos limitações, temos problemas, somos de fato passíveis de erros. Mas nós também somos passíveis de correção. Quando nós temos a humildade de ouvir a voz de Deus, se permitir ser guiado pelo Espírito Santo, obedecendo, sendo obediente àquilo que Jesus fala, né, para nós através da palavra. Assim como Maria, a sua mãe, né, Maria, a mãe de Jesus, ela fala para os servos ali no casamento das bodas de Caná, Maria, ao acabar o vinho da festa, ela chama Jesus, pede ajuda para Jesus, e ao Jesus se dispor ali a estar ajudando, Maria vira aos serventes e fala: fazei tudo quanto ele vos disser. É isso que Maria fala para todos ali. Fazei tudo quanto ele vos disser. E é isso que nós fazemos. Tudo quanto Jesus nos diz para fazer. Tudo que Jesus nos dirige a fazer. E o que Jesus diz? Jesus diz que nós devemos amar uns aos outros assim como ele nos amou. Jesus diz que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Jesus diz que é nisto que nós devemos ser conhecidos como filhos de Deus, se tivermos amor uns pelos outros. É nisto que seremos conhecidos como discípulos de Jesus, se tivermos amor uns pelos outros. Jesus nos ensina como ser boas ovelhas, nos ensina como nós devemos ser bons pastores. Jesus nos ensina um modelo de vida feliz, com harmonia, com paz, com alegria. Jesus nos ensina como nós podemos viver o propósito de Deus. Jesus nos ensina que Ele está presente conosco e em nós todos os dias. E é assim, vivendo desta forma, que nós vamos desenvolvendo paz, alegria no coração, sabendo que Deus tem cuidado de nós. E as adversidades serão superadas a cada dia de um modo bastante especial. Voltando o texto do meu amigo, aqui na sua conclusão de texto, onde ele diz: só tenho gratidão em meu coração e jamais vou permitir que o câncer tire isso de mim. Só tenho gratidão no meu coração. O que você tem no seu coração? O que você tem no seu coração que pode estar dificultando a presença do amor de Deus? O que você tem no seu coração que pode estar dificultando a gratidão que você deveria cultivar, desenvolver? O que você tem no seu coração que está atrapalhando a sua comunhão íntima com Deus? O que você tem no seu coração que deve ser colocado de lado para que você continue vivendo uma vida de felicidade, de integridade, de crescimento, de harmonia, para que mais para frente alguém possa olhar para você e falar: nossa, eu admiro aquela pessoa, uma pessoa íntegra, uma pessoa fiel, uma pessoa que tem problemas, mas que está sempre com um sorriso no rosto, está sempre com bom ânimo, está sempre mantendo a esperança. Existem momentos também que todos nós estamos tristes, estamos chorando, né? Não estamos muito sociáveis, como diz popularmente, aquele momento que você está com cara de poucos amigos, aquele momento que você está mais recolhido, né, mais introspectivo. Nós temos esses momentos, somos humanos, mas não podemos deixar que este momento seja permanente, porque Deus nos ama, está cuidando de nós e cuida de nós através das pessoas que nos amam também. Então, ame e receba o amor de todas as pessoas, receba o amor de Deus e ame com o amor de Cristo que é colocado no seu coração. Aqui, o meu amigo, infelizmente, ele diz: a doença atingiu um ponto muito crítico. Os médicos só podem cuidar paliativamente. Então, espero não sofrer muito.
e poder testemunhar ainda do grande amor de Deus. Mas ele fala assim: a sua oração nunca foi em vão. E continue orando. Ainda conto com a sua oração, porque para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível. Não existe nada que seja impossível para Deus. Eu sempre lembro de uma história que se conta a respeito do Papa Inocêncio conversando com São Tomás de Aquino, e na conversa entre eles, o Papa mostrando ali o Vaticano, a sua expansão, o seu crescimento, e falando a São Tomás de Aquino, falando: olha, hoje nós não podemos dizer que não temos mais prata nem ouro. E São Tomás de Aquino responde falando: de fato, nós não podemos dizer que não temos nem prata nem ouro, como Pedro e João falou na porta do Templo Formosa. Mas também não podemos dizer: levanta-te e anda. Como eu gostaria de dizer hoje para este meu amigo e para tantas pessoas que estão passando por enfermidades físicas, questões de saúde, emocionais, espirituais, psicológicas, falta de auto-amor, de auto-perdão, como eu gostaria de poder dizer para cada uma dessas pessoas: levanta-te e anda. O que eu posso é expressar diante de Deus a minha oração e confiar nos cuidados dele, sabendo que ele tem cuidado de todos nós de um modo muito especial e que nós podemos manter a fé, a esperança, nós podemos manter a certeza da salvação e ressurreição, porque Deus tem cuidado de nós em Cristo Jesus. Então, anime-se, mantenha a sua fé, mantenha a sua alegria, o seu amor, a sua esperança. Deixe Deus continuar cuidando de você. Deixe Deus continuar trabalhando ao seu favor. Permita que as bênçãos de Deus te alcancem. E por mais difíceis que sejam as suas lutas, por mais difíceis que estejam sendo as suas adversidades diárias, as suas questões pessoais de saúde, a sua estrutura psicológica, a sua relação familiar, conjugal, as dificuldades com os filhos, dificuldade no trabalho, dificuldade financeira, seja qual for o problema que você esteja enfrentando, mantenha a sua fé, a sua esperança, a sua alegria e tenha certeza que Deus está cuidando de você. Prossiga nas palavras de Jesus Cristo, na palavra de Deus, e deixe as bênçãos de Deus alcançar a sua vida. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nosso favor. Te agradecemos pelas bênçãos, pela provisão de cada dia, pela direção do Espírito Santo, pela maneira que o Senhor tem cuidado de nós individualmente e de todos aqueles que nós colocamos diante do Senhor, pessoas que nós amamos e compartilham a vida conosco. Que o Senhor nos conceda da tua paz e direção. Que estejamos, Pai, de fato fortalecidos no teu poder, que jamais desviemos o olhar de ti e que não percamos Jesus Cristo, o nosso foco, como nosso Senhor e Salvador de nossas vidas. Que o teu Espírito Santo continue habitando em nós. E, Pai, eu expresso diante do Senhor o meu desejo, que essas pessoas que nos acompanhem sejam abençoadas pelo Senhor, pelo teu poder, segundo os teus propósitos. Que aqueles que precisam de uma cura física, que eles recebam. Aqueles que precisam de cura emocional e psicológica, também recebam do Senhor. Aqueles que precisam de cura para o seu amor, para os seus relacionamentos familiares, conjugais, nas relações de amizades, que sejam curados também pelo Senhor. E, Pai, eu peço que o Senhor esteja suprindo a necessidade daqueles também que precisam do auxílio financeiro, da provisão de cada dia. Eu sei que o Senhor pode fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então, como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos
sobre cada um, sobre cada irmão e irmã que está nos acompanhando agora, que dedicou esse tempo para ouvir a tua palavra. Que o Senhor os abençoe e os guarde, dirija pelo teu poder e pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.